Mas agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós temos os nossos convidados aqui da área da saúde, né? Eu já falei o nome deles, o André, o David, o Arthur e o Fábio aqui comigo. E vamos falar sobre Plena Cura, que é esse projeto de vocês e que tem ajudado muitas pessoas. Por isso que especialidades diferentes são importantes, porque o resultado tem que ser pleno. A cura é o que todo mundo quer. É mais ou menos isso? Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Rita. É isso mesmo. Esse é o caminho, essa é a trajetória. É o cuidado integral da dor, atenção primária à saúde, envolvendo uma equipe multidisciplinar. No caso, eu, fisioterapeuta, Arthur e André, médicos da família, e o David, educador físico. Então, a gente percebeu que esse trabalho integral, a saúde integral do paciente com começo, meio e fim, os resultados são mais qualificados, têm mais qualidade e perduram mais. Então, quando o paciente busca esse atendimento de começo, meio e fim, ele obtém melhores resultados. E é interessante porque, como vocês são profissionais e vão trabalhar com a dor desse paciente, é interessante que cada um na sua especialidade, como médico da família, vai investigar um monte de coisas. Sim. Como fisioterapeuta, vai ter a indicação certa do movimento certo e achar o ponto da dor. Sim. E como educador físico, vamos lá. Não é mais ou menos isso? David, depois de todo mundo, chega em você. É, isso mesmo. No caso, né, quando passa por todo mundo, quando chega na minha mão, né, fica mais fácil de fazer esse trabalho. Porque eu sei que a pessoa chega mais preparada, né, já tocada naquele ponto de dor dela. Então eu consigo fazer um trabalho mais direcionado, né, por ter tido essa triagem e até mesmo por saber que a pessoa está um pouco mais preparada com relação à dor dela. E aí é hora, né, de eu fazer ela se mexer, ajustar os movimentos dela, preparar ela para os movimentos do dia a dia, né? A capacidade funcional dela. E isso toca diretamente na vida da pessoa, né? Quando você melhora os movimentos dela no dia a dia, você melhora a vida dela diretamente. Então, esse é o trabalho integral, né, da dor, né? E minha parte é essa. E por isso que eu pulei do fisioterapeuta, né, na identificação dessa dor direto para você, porque no meio de tudo isso, né, cada um vai fazendo a sua parte. Quando chega em você, você pegou a melhor parte, já está tudo mastigadinho, os exames já foram identificados, quais são os problemas, o fisioterapeuta também já teve a participação ali, mas é muito importante a pessoa entender que ela precisa se exercitar. E a função do educador físico nesse ponto é incrível, porque hoje as pessoas estão muito mais sedentárias. Não é, Arthur? O que você acha? Perfeito, exatamente. Eu acho que quando a gente fala de cuidado integral da dor, Rita, assim, a gente pressupõe a capacidade da gente cuidar do paciente como um todo. E eu acho que o nosso trabalho, não somente como médicos, mas como médicos de família nesse projeto, né, André? Tem muito essa marca da gente lançar esse olhar como um todo para o paciente, para todas as demandas, né? Para a gente identificar talvez raízes dessa dor, outras situações que o paciente pode estar passando que às vezes não estão diretamente relacionadas, mas estão influenciando naquilo, estão impactando naquilo. O emocional poderia, por exemplo, influenciar na dor física? Exatamente. A proposta da medicina de família é justamente esse vínculo mais profundo com o paciente. A gente estava até brincando agora com a Dani que tem tudo a ver a medicina de família com o bolo, porque o médico de família é esse médico que está próximo ao paciente, está na casa do paciente, né? Vai tomar um bolinho com café, vai conhecer a família, vai conhecer a mãe, vai conhecer o pai, vai conhecer os filhos. Porque conhecer o paciente, conhecer todo esse contexto faz muita diferença, né? E esse é o cuidado integral, mas que também tem essa capacidade de integrar. Então, não só o nosso olhar para o paciente é um olhar integral, mas o cuidado integral da dor também propõe que a gente integre o cuidado desse paciente com os outros profissionais. Isso eu acho que faz muita diferença. É fundamental. Que o paciente seja cuidado numa linha em que todas as partes se comunicam, em que todas as partes se complementam. A gente consegue assim potencializar muito mais esse cuidado. Eu acho interessante isso, e o André, como médico da família também, e até eu vou fazer um parênteses aqui, a gente já tinha esquecido um pouco dessa nomenclatura para essa classe médica. Por quê? Antigamente, quem já passou dos 30, né,
Olha, vamos fazer o seguinte, eu ia até chamar o André agora, mas eu vou pro intervalo, a gente volta já para conversar aí sobre a dor e sobre o Plenacura. De volta com o programa Mulher.com e agora sim eu vou tocar na sua idade. Vê se você lembra quando o médico era realmente da família. Por quê? O médico que cuidava da mãe, cuidava do pai, do filho, da criança, da mãe quando ia ter neném, mas também cuidava da criança quando quebrava o braço, né? Que subiu na árvore, caiu. Mas hoje, o médico da família, ele não só conhece a família, mas ele conhece os problemas de saúde dessa família e tem a indicação, se necessário, para cada profissional. É mais ou menos isso que o Arthur falou e eu gostaria que você completasse, André. Seja bem-vindo. Exatamente isso, obrigado. O médico de família, a gente gosta de dizer que é o coordenador do cuidado. Então, às vezes a pessoa não sabe muito bem que médico procurar para aquela demanda de saúde dela. Então, o médico de família é aquele que sabe, conhecendo profundamente a pessoa, profundamente a sua rotina, a sua família, entender de maneira integral e global o que ela está vivenciando, a vida dela, e aí coordenar esse cuidado, organizar o que essa pessoa de fato precisa, né? Porque muitas vezes quando o cuidado é muito fragmentado, vai em muitos médicos diferentes, acabam muitas vezes se contradizendo, porque uma conduta de um acaba influenciando na conduta do outro. Então acho que o médico de família tem esse papel mais de maestro do cuidado, né? De organizar. Então, e é isso que a gente acredita dentro da dor, porque a dor, ela, em sua maioria das vezes, ela é multifatorial. Tem muitos fatores envolvidos. Então, quando você tem um médico que consegue olhar para você em todas as áreas da sua vida, tudo aquilo, as outras comorbidades, outras doenças que você tem, e conseguir encaixar isso, a gente consegue cuidar melhor dessa pessoa, né? Então acho que é por aí. E aqui a gente está falando de dor, até nem olhei se alguém falou que tem dor aqui, não olhei ainda, mas a dor, o Arthur tocou no assunto e eu acho interessante, Fábio, porque nem sempre a dor física é de origem física. E aí o fisioterapeuta tem que estar atento a isso também, não só os médicos da família, nessa coordenação de saúde, né? Mas o fisioterapeuta tem que estar atento, porque no toque também você sente aquilo que o paciente está reclamando e você vê que vai muito além daquilo? Sim, com certeza, Rita. Eu percebo no consultório, né? Ainda mais trabalho com duas técnicas que são globais, são sistêmicas, que é a reeducação postural global e a acupuntura, que trata o paciente como um todo. Então a gente percebe muitas vezes, principalmente pós pandemia, que aumentou, a síndrome pós-Covid tem aumentado as sintomatologias, né? E, consequentemente, o paciente vai buscar o tratamento para uma dor no joelho, mas ele está cheio de pontos gatilhos, ele tem uma fibromialgia associada, ele tem uma insônia assim, persistente. E o fisioterapeuta que trata só da dor, vamos dizer assim, ele cuida bastante, mas ele não abrange tudo. Aí ele precisa de um colega, né, para que ajude nesse processo multidisciplinar, entendeu? Nesse cuidado multidisciplinar. Então isso é muito importante. Quando um paciente procura a Plenacura, esse paciente é recebido por quem? Ele é recebido primeiro pelo médico. Então a gente tem essa proposta de fazer uma avaliação inicial, justamente por conta desses pontos que a gente tocou agora, que é uma avaliação mais global, em que durante a consulta a gente vai concentrando, focando na dor. E após essa avaliação, né, a gente solicita alguns exames se forem necessários, tudo. A gente já, através das nossas discussões clínicas que a gente faz em equipe, a gente já faz a transição desse paciente para a segunda etapa do cuidado, que é da fisioterapia. Então, essa seria a jornada do paciente quando ele chega no Plenacura? Isso, exatamente. Consulta médica, as sessões de fisioterapia, o treinamento físico e uma reavaliação médica no final, né? Mas lembrando que, assim, isso é um desenho inicial. A gente ajusta de acordo com a necessidade do paciente. Então tem pacientes nossos que estão em outros desenhos de cuidado.
mas esse seria um ponto de partida, digamos assim. Mas de acordo com cada necessidade, a gente individualiza esse segmento, porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes também. Aí no caso, por exemplo, no Plena Cura, você deu esse caminho que é feito com o paciente, todo esse cuidado para minimizar as dores do paciente e chegar à Plena Cura, que é justamente o nome desse projeto. Agora, pode acontecer desse paciente, por conta das dores, né, que você de casa que sente algum tipo de dor, sabe como é isso, precisar buscar fora do Plena Cura um outro profissional? Aí vocês fazem essa indicação, André? Com certeza, a gente tem outros profissionais, colegas que também parceiros de cuidado, então quando a gente identifica que precisamos desse apoio matricial, que a gente fala, esse apoio de um outro colega especialista, um ortopedista, porque a gente avalia que pode ser que seja um caso cirúrgico, ou mesmo, por exemplo, quando a gente avalia que tem uma questão de saúde mental associada a essa dor que precisa de um apoio de um psicólogo, ou mesmo uma questão, por exemplo, nutricional envolvida, a dor também, um nutricionista, a gente consegue olhar, identificar isso e saber conversar com esses colegas para expandir o nosso cuidado. E pode ser de qualquer área. E pode ser de qualquer área. Vocês teriam essa indicação? Sim, com certeza. certeza. Conhecem os profissionais fora da clínica para que possa ajudar esse paciente? Sim, nós temos parceiros nessas áreas. Porque a gente estava falando aqui, pode ser uma dor neurológica. Pode ser uma dor emocional, que aí uma ajuda de um psiquiatra, no caso de medicamentos, mas também de um psicólogo, no caso de uma conversa. Ou seja, toda essa orientação é feita com esse paciente para que ele tenha saúde. É isso. Sim, é muito importante, Rita, assim, a gente lembrar que o paciente nunca sai com um papel em encaminhamento ao psicólogo, ao nutricionista, como a gente tem, ao psiquiatra, ao ortopedista. A gente procura fazer, em todos os casos, né, para todos os pacientes que a gente atende, quando há essa necessidade, uma discussão de fato sobre aquele caso, porque a gente acredita muito no poder da comunicação entre os profissionais de saúde para potencializar esse cuidado. Então, é uma passagem mais cuidadosa. É diferente do caso, isso infelizmente é muito comum, né? Do paciente que sai do consultório médico com um determinado encaminhamento e ele vai ter que procurar quem fazer, vai chegar lá com papel e o profissional muitas vezes não consegue entender muito bem o que está se passando. Às vezes precisa contar a história toda de novo, às vezes tem profissionais que se contradizem nas recomendações e tal. Então, a nossa ideia é procurar alinhar o máximo possível para economizar tempo, né, e melhorar a qualidade mesmo do tratamento. E isso eu acho interessante, Arthur, porque muitas vezes o paciente vai a um médico e aí achou o diagnóstico, não, eu vou pedir uma segunda opinião, às vezes pede até uma terceira opinião e nenhuma das três avaliações médicas chegam a uma conclusão para aquilo que realmente o paciente está sentindo. E aí pode haver um conflito, porque os três não se falam, os três não estão em comunhão com o diagnóstico daquele paciente. Então, realmente pode haver conflitos aí de medicamento, conflito de tratamento. E eu acho muito legal essa ideia de vocês, porque vocês estão se comunicando e comunicando com os externos, se necessário. Ou seja, se, por exemplo, uma indicação de um neurologista, vocês já têm todos os exames dos pacientes, vocês já têm a avaliação do fisioterapeuta, dos médicos, do educador físico, já tem tudo. Então, isso pode ser mandado para lá, para que esse novo profissional no cuidado da saúde desse paciente possa cuidar dele também com a mesma integralidade que vocês. Essa é a ideia. Pode falar, David. Uma coisa bem importante que foi falado, né, que nem sempre as dores são oriundas, por exemplo, de uma parte física ou de um movimento. E quando a gente tem um trabalho integrado como esse, eu como treinador, que fico, digamos assim, a maior parte do tempo, né, em número de sessões, número de treinos com a pessoa, eu tenho mais confiança para indicar para aquela pessoa o exercício correto. Que legal. E até mesmo de insistir em determinado exercício, que fala assim, olha, a questão da dor não está oriunda deste exercício. Por quê? Porque eu sei que vai ter o trabalho com o seu terapeuta, eu sei que tem a avaliação deles. Isso facilita bastante o trabalho e potencializa o trabalho da pessoa também. Então, você vai tocando direto no ponto que ela mais precisa,
né? E ela vai voltando a fazer as coisas dela do dia a dia, né? As atividades de vida diária são fundamentais para uma pessoa. Agora, sabe por que o seu trabalho facilita demais a vida do paciente, David? Porque todos os médicos, se eu estiver errada, pode me corrigir, viu? Médicos, por favor, fisioterapeuta também, todos eles falam assim: tem que tomar água e praticar atividade física. Ou seja, não dá para escapar da atividade física. Exercícios específicos fisioterápicos realmente são importantes. Mas às vezes já resolveu a fisioterapia, agora é a manutenção. E eu acho isso importante. E isso vale para todo mundo que está assistindo hoje. Atividade física sempre. Ô Rita, se a gente pudesse pensar no calendário litúrgico, o treinamento é o tempo comum. Né? A gente tá, ou seja, a maior parte do tempo. É a maior parte do tempo, né? E aí vai ter as partes mais intensas, né? Onde vai ser tratado determinados pontos de dor, né? Então dá para comparar isso, né? Então o treinamento faz parte da vida da pessoa. Deve né? fazer, na verdade. Deve fazer parte, né, da vida da pessoa. E mesmo estando com dor devido às reticências aí, né, aspas aí, a gente pode controlar, acertar o treinamento em outro ponto, né, não tocar naquele ponto de dor. Então o treinamento acaba sendo parte mesmo, deve ser a parte da vida da pessoa. Obrigada, David. Muito obrigada. Você completou aqui uma parte daquilo que nós já havíamos conversado, agradecendo a sua participação hoje conosco. Agradeço também do André. André, muito obrigada por estar conosco hoje, viu? Obrigado, Rita. Arthur, muito obrigada por você ter vindo, ter falado um pouco também sobre esse trabalho de vocês. Parabéns. Eu que agradeço, Rita, à disposição. Fábio, fechamos? Fechamos, Rita. Obrigado. Deixamos de falar algo importante que vocês gostariam de acrescentar? Não, tudo foi abordado. Foi tudo bem completo. Oh, delícia! Gente, é tão bom falar de saúde, né? A gente falar, dar esperança. Né? Eu me lembro que quando eu sentia, uns anos atrás, uma dor no joelho, e quando eu procurei o fisioterapeuta por indicação médica, ele falou assim: ah, você tem que fortalecer esse músculo das costas, depois você vai... Eu falei, mas minha dor é no joelho. Então, às vezes a gente não entende, mas os profissionais sabem exatamente o que estão pedindo. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E nós vamos agora para o nosso intervalo, mas tem muita coisa para acontecer. Fabiana Souza ainda nem ensinou. A doutora Mônica, ainda vamos conversar com ela sobre a hemofilia. E aí, fica com a gente que a gente volta já.